Violência sistêmica, o que é isso? Eu tô chamando aqui violência sistêmica as estruturas de sociedade que acabam causando violência a determinado grupo ou tipos de pessoas. Na verdade, a violência sistêmica, ela tá mais no funcionamento das coisas, das estruturas, claro que mediado por pessoas. Quando a gente vai pensar, tem um começo de livro que eu jamais vou esquecer, eu não tive estômago para ler esse livro todo, mas que se chama As Benevolentes, do escritor Littell, e que no começo do livro ele diz toda a parte sistemática que aconteceu com o Holocausto, para que uma pessoa, era tudo feito com uma espécie de engenharia em que as pessoas propriamente ditas, elas faziam uma partezinha da violência, muitas vezes elas não tinham noção do todo. Os sistemas de violência na literatura e no cinema são temas que eu gosto. Quando a gente tem histórias assim de espionagem, ou de jornalismo literário, de se tentar descobrir como que de fato operava um determinado crime ou algo que ia culminar num crime lá na frente, são histórias que me deixam muito curiosa. Ela pode estar, algumas dessas histórias podem estar na ficção totalmente, ou elas podem até meio que estar no true crime, mas normalmente eu não gosto do true crime. Esse tipo, acho que é o máximo que eu consigo ir. Eu acho que conhecer essas ferramentas nos ajuda a perceber porque elas estão aí na nossa volta até hoje, tá? Olha, eu vou começar com uma que eu acho que é a mais... Acho que foi quando eu me dei conta que eu gostava. Eu não tenho um livro aqui, que ele tem filme também, que é o Spotlight, Segredos Revelados. O Spotlight, ele vai contar a história de um grupo de jornalistas que começaram uma investigação para um jornal que não era um jornal assim muito grande, né? Que tinha meio que uma concorrência ali, que era o The Boston Globe, para trazer à tona histórias de pedofilia dentro da Igreja Católica. O início, o filme eu já assisti para mais de 4 vezes, tá? E o livro eu li, mas eu li de uma forma que eu acho que o filme tá muito mais preso em mim, porque eu li, depois parei e depois eu fui completar quase um ano depois. Então eu não sei se tem diferenças assim grandes que eu me lembre do livro pro filme, mas pelo filme a gente percebe algumas coisas que eu não vou esquecer no âmbito do jornalismo, que é quando a matéria, nessa coisa de sair com a matéria e de trazer, a princípio, era uma lista de 6 padres que, por um acaso, tinha pessoas que tinham denunciado a pedofilia, o abuso sexual de crianças e tinham tirado essa denúncia. Então, eles começam investigando por que essas famílias tiraram essa denúncia e essas famílias não querem falar. Só que acontece que chega um ponto que é muito interessante, que eles conseguem as provas para esses 3 ou 4 padres. Mas o editor-chefe, ele vai perceber que tem como, se eles tirarem esses 4, quer dizer, se eles denunciarem, fizessem a matéria com esses 4 padres que cometeram abuso, possivelmente esses padres sairiam da ordem, porque tinha um esquema ali de aposentá-los, né? Já viram isso com o juiz de direito? É um pouco assim. A igreja tiraria eles e depois poderia acontecer, ele tinha a intuição, por algumas evidências que não estavam tão consolidadas, que poderia acontecer com outros. Você substitui, coloca outros, mas existe um esquema por ali por dentro. E é o que ele vai falar, é o que ele vai incentivar, ele vai segurar a matéria, podendo perder até a coisa de estar... Porque assim, no jornalismo tem muito essa coisa de redação, de ser o primeiro a dar notícia, né? Então tem essa corrida. E nessa corrida, às vezes pode você ter uma notícia que não foi tão completa, porque ele quer, aquele instituto quer ser o primeiro a dar notícia. Então ele escolhe não dar.
os jornalistas que estão envolvidos até ficam assim, mas depois eles entendem por quê. Porque existe, na verdade, um esquema. É um sistema que já está envolvendo advogado, está envolvendo, inclusive, o poder público com a divulgação. Quer dizer, colocam alguns documentos de forma restrita para não ter acesso a público, está envolvendo o próprio chefe da Igreja Católica ali da região de Boston, e no final das contas, eles descobrem, assim, eles conseguem evidências para um esquema que estava acontecendo envolvendo até outras cidades dos Estados Unidos, envolvendo outros países também. Já viram que eu me empolgo para falar Spotlight, né? Olha, o segundo é um livro que tem um tempinho que eu não falo, e que é os 12 anos de escravidão do Solomon Northup. Além desse livro trazer um texto muito bonito, a gente tem a história do Salomão narrando sua própria trajetória quando ele, que era um músico que estava vivendo no norte dos Estados Unidos, legalmente a escravidão já estava abolida, mas existia toda uma rede sistêmica de sequestro de negros para levar para fazendas clandestinas no sul dos Estados Unidos. Olha, a gente sabe que a escravidão foi uma coisa até que trouxe tristeza para muitos jornalistas e muitos pensadores que tinham a ideia de que depois do final do século XIX a gente não ia ter mais escravidão, o que não é verdade, né? Redes clandestinas a gente está encontrando praticamente há anos atrás, né? Há pouco tempo, e se a gente rodar, a gente vai encontrar até no nosso país. Esse relato, ele mostra, assim, ele tem uma riqueza de detalhes. E por que que ele possui essa riqueza? Aparentemente, a gente fica pensando, poxa, mas por que que ele... Primeiro, ele não pôde denunciar. O negro não era legítimo para fazer uma denúncia de qualquer coisa, de crime que acontecesse em sua vida. Então, quando ele se sai da situação de ficar escravos por 12 anos, ele precisa da ajuda e ele vai procurar, se eu não me engano, é um jornalista. E ele vai trazer, e ele era um erudito, assim, também, ele tinha cultura, ele escreve, e vai botar esse jornalista para publicar esses escritos que escandalizaram, porque tem detalhes de que existia uma rede, inclusive até com pessoas ligadas ali, próximas à Casa Branca, o que foi o escândalo, né, para levar essas pessoas sequestradas para esses locais, e que isso também o governo fazia vista grossa. Por falar em vista grossa, gente, isso aqui é uma pérola. O Assassinos da Lua das Flores. E toda a história do surgimento do FBI, só que a história que já virou filme. Gente, eu até hoje não assisti esse filme. Tá passando aonde? Acho que é na Apple. Tem que assinar, que eu não assino mais. Mas assim, eu quero assistir ao filme do Scorsese, porque esse livro, eu acho ele primoroso. Assim, ele também é escrito de uma forma muito bem estruturada e de uma forma que a gente fica parecendo que tá lendo até uma história de ficção, mas aqui é verdade. Então a gente tem o povo Osage, que foi vítima de uma rede sistêmica de opressão para populações indígenas, principalmente eles, né? Eles iam perdendo terras por desapropriação. Se a gente tiver a curiosidade de ler, todo mundo tem acesso, é público, a os jornais, que é chamado diário oficial de qualquer ente público, tá, gente? Tem que publicar. Tudo que é feito nos governos tem que ser público, não pode ficar privado. Então você tem aí os diários oficiais, leis que estão sendo publicadas e tal. E tem sempre alguma coisa, vai ter em algum momento alguma coisa de desapropriação. Mas repare esses locais de desapropriação e até organizações questionar por que tem locais que estão sendo desapropriados. Aqui mesmo no meu estado, a gente tem uma causa que a gente, enfim, tinha pessoas que são de origem quilombola que estavam perdendo terras. Aqui, nesse caso, David Graham, ele vai investigar o que os Osages chegou a um ponto em que definitivamente, por uma lei, ele ficou com uma propriedade que era uma propriedade que estava muito sem perspectiva de ter alguma produtividade. Acontece
que essa propriedade vai ter petróleo. E o governo não fazia ideia que esse local podia ser tão rico. E não poderia retroceder nessa legislação, mas, por outro lado, foi se montando uma rede sistêmica de que pegasse, que dominasse esse povo Osage, que ficou muito rico e que foi dando progresso a essa região que eles moravam. E o dinheiro que estava circulando ali, muitas pessoas empresárias quiseram ir ali para meio que se aproveitar um pouco da inocência, da falta de educação escolarizada, né? Uma educação formal que eles tinham. Então eles precisavam das ajudas de homens brancos para entender na parte do direito, para entender a parte de venda de coisas na legislação americana. E nisso tudo começou um sistema de extorsão deles, assim, horroroso, além dos assassinatos, como tem o título do livro. O próximo é totalmente ficção, peça de teatro, leitura quentinha saindo do forno, que é Hamlet. E aí eu tô dando essa proposta aqui, jogando na roda de discussão, porque eu acho que tem uma rede sistêmica aqui interessante, uma rede sistêmica, né? Uma coisa interessante, essa sociedade da época do Hamlet, aí a gente está na saída, com o início da modernidade, né? Em que, para mim, a violência sistêmica tá sofrida pela Gertrudes e pela Ofélia. A Gertrudes é a mãe do Hamlet, a Ofélia, a namoradinha dele. Essas mulheres, a gente não tem tanta coisa assim na peça, mas se você for ler e for procurar outros textos, a gente começa a ficar tentando preencher algumas lacunas e fechar alguns pontos da peça. Primeiro, Gertrudes já é condenada pelo filho, pelo fato de ter se casado com o seu tio. Que a gente olhando assim, poxa, tá. Outros estudiosos e outras pessoas foram dando versões em que, poxa, mas o pai Hamlet, né, o pai do Hamlet, que se chamava Hamlet, como ele era com a Gertrudes? Será que Gertrudes, então, não era já apaixonada pelo Cláudio há muitos anos? E, puxa, que discurso horroroso o Hamlet faz para ela, como se ela não, pela idade, por ela já ter um filho, ela não pudesse ter um outro relacionamento. Tudo bem que é tudo muito rápido aqui, não vou julgar, eu acho um pouco rápido também. Esse moralismo, eu tenho que me sair dele. Mas assim, a gente pode perceber outros nuances da Gertrudes. A Ofélia nem se fala, porque a Ofélia tá num mundo dominado por homens, assim como Gertrudes, e de todos os lados, ela não tem muito saída. O seu irmão vai embora, que é o Laertes, porque ele tá querendo sair para ela não pode viajar, gente. Uma mulher não podia, né? E o irmão parece que seria um elo interessante ali para ela. Aí ela fica só com o pai que tá dando conselhos piores possíveis para ela, querendo meio que vendê-la, né, para o Hamlet. E aí o que acontece? Uma mulher também, nesse período, estava dentro de uma rede de que, puxa, olha que beleza se um príncipe se apaixonar por você. Isso não é só depois do Walt Disney, né? Isso já vem lá de trás. Então, que maravilha que o príncipe se apaixone por você. Ou então, alguém que esteja falando palavras doces, ela pode acreditar, né? E o pai, por sua vez, quer usá-la. Então, não tem muito saída para Ofélia. Uma outra coisa também que eu acho combina com essa espécie de violência sistêmica são as possibilidades que determinadas pessoas têm de cometer erros na sua vida. É um livro, não tá na lista, mas um livro que eu vou botar a foto aqui, porque, puxa vida, não é possível que não tenha mais gente gostando dele. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas gostam dele, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que coloca muito essa pauta, essa temática. Quem pode errar? Como que as pessoas percebem de formas diferentes os erros cometidos por mulheres e os mesmos erros cometidos por homens? Que história é essa que um é um menino, um é porque coitado, é um moleque, é isso mesmo, e outro não, que absurdo, moralmente devassa, não pode errar. Que sociedade é essa, né? E o Hamlet, a gente vai acompanhar um pouco isso também. Gertrudes, Cláudio se casar com a ex-mulher a viúva do irmão, não é muito posto em cheque, mas a Gertrudes casar com o irmão do marido é muito pior, né? E assim como a Ofélia também, né?
a loucura aparece tanto em Hamlet quanto em Ofélia de formas totalmente diferentes. Então não tem muito saída para mulheres. De certa forma, a gente poderia botar Ana Karenina aqui também, mas não botei não, tá? Mas é um livro conhecido. E aí vocês procuram. O outro que eu comentei aqui é A Pequena Dorothy, do Charles Dickens, que ela coloca aqui toda a questão das prisões. O Charles Dickens, ele sofreu, seu pai foi preso e a sua família por causa de dívidas. E a sua família conviveu muito tempo na prisão. Em A Pequena Dorothy, a gente vai acompanhar a Dorothy, que é uma menina que ela nasceu na prisão e foi criada na prisão porque o seu pai foi preso por dívidas. E ela tem de certa forma, uma alma virtuosa no sentido de não ter rancor e querer ajudar a família, apesar de tudo, apesar de ter crescido num local que tinha pessoas desfavorecidas. Charles Dickens, ele quer mostrar aqui na Pequena Dorothy, além da violência sistêmica, que eu vou chegar nela, é a possibilidade de pessoas pobres também serem virtuosas, o que para muitas visões de mundo é uma possibilidade inexistente. As pessoas pobres vão ser sempre burras, as pessoas pobres vão ser sempre incapazes, e na minha opinião, isso não é verdade. A gente tem sabedorias de diversas formas, em diversos locais, em diversas comunidades. A questão é a gente conseguir enxergá-las. Eu acho que quando a gente faz o movimento de buscar literatura e a gente se abrir para várias histórias diferentes do nosso modo de pensar, a gente já está trabalhando um pouquinho para perceber isso no nosso mundo primário, chamado mundo primário para literatura, né? Para quem estuda literatura, é o mundo real. Aqui, a gente tem toda uma sistemática burocrática de que também não dá chance das pessoas pobres conseguir sair da prisão se ela já tiver cumprido o seu tempo, se ela tiver direito a uma penalidade menor. Quem que vai avisar? Ela tem advogados? Ela tem dinheiro para conseguir as coisas? E olha, as famílias mais abastadas, as famílias que muitas vezes nem estão nesses esquemas de violência, podem estar contribuindo para essa forma de opressão para essas pessoas, fazendo coisas, ou falando, sem se posicionar, sem ter conhecimento de coisas que faz parte, eu acho que, do papel das pessoas esclarecidas buscarem saber. Outra coisa é a burocracia governamental, que é denunciada de uma forma incrível aqui nesse livro. Ai, meu braço cansou. Essa burocracia que, poxa, até quando você quer ajudar uma pessoa desfavorecida, tudo é mais complicado para essas pessoas, né? Toda uma sistemática, assim, se a pessoa é rica e já tem um pistolão, já consegue rapidinho as coisas e já sabe as informações. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, quando ela quer seguir exatamente os ditames dos processos, os processos são praticamente inviáveis de conseguir alguma benesse para a pessoa que tem aquele direito. Então, a gente pode pensar, eu acho esse livro interessante, da gente pensar essas violências dentro das instituições públicas, pensando no poder executivo, pensando principalmente no poder judiciário e nessa parte criminal também, até porque a própria legislação, na época que Charles Dickens, a gente percebe que ele é frontalmente contra permitir esse tipo de prisão por dívida. No nosso ordenamento jurídico aqui do Brasil isso não é permitido, eu acho que também na Inglaterra não mais, e no final das contas também existia uma rede de pessoas, uma rede econômica que favorecia pessoas a contraírem dívidas. Então as pessoas viviam também em muita miséria, acabava que elas precisavam de um empréstimo. E vocês, gente, não já perceberam? Será que não tem mesmo qualquer relação com empréstimos que são oferecidos especialmente a pessoas idosas aqui no Brasil? Pronto, falei, vamos pro próximo. Já tô terminando, porque esse aqui, gente, não vou falar muito não, porque a origem desse vídeo surgiu desse livro. Eu prometi no vídeo sobre ele que eu vim aqui para falar de outros vídeos em que aparece essa coisa da violência sistêmica. Eu tô falando de Babel, e aqui a gente tem o sistema do colonialismo, mas aqui a gente tem uma história de ficção, uma história de fantasia, mas a autora aproveita esse universo que ela cria dentro da Inglaterra para mostrar
diversas sistemáticas de opressão, não necessariamente físicas, tem a opressão física, mas tem também todo esse domínio ideológico e o domínio na linguagem e o domínio na política que pode acontecer nessa coisa também até econômica de mercados que aconteceu no colonialismo, né? E a gente tem essas redes de violência mostradas aqui também de uma forma muito interessante, porque tem um pequeno foco na questão da língua. Língua é poder, da linguagem e da utilização de conhecimentos de outras regiões, mas só para benefício do próprio, né? Do país imperialista. Não é para benefício de todos, não. É só para o benefício de quem está extraindo recursos desses países menos favorecidos. Pronto, fechamos a sexta história ou livro que trata da violência simbólica. Agora eu quero saber a sua lista, tá? Coloca dicas de livros para mim. Eu adoro esse tipo de tema. Quando tá na ficção, eu gosto bastante. Esse tipo de livro de não ficção, eu gosto mais quando é bem escrito. Mas na ficção eu entro em várias histórias desse tipo. E é isso, tá? Me conta aqui nos comentários a sua dica de livro ou dicas de livros que você percebeu essas redes sistêmicas de violência. E até o próximo vídeo.